com a apresentação, mas não tem problema, nós vamos seguir assim mesmo, tá? Então, esse conteúdo que nós estamos iniciando hoje fala dos conflitos aqui na América, num contexto geral, no apanhado geral, né? Então, dos conflitos do continente americano, tanto dos países ricos quanto dos países pobres, para que a gente entenda um pouquinho do contexto aí, de como ocorrem esses conflitos, né? Podem ser políticos, conflitos econômicos, conflitos sociais, que é a grande maioria deles, né? Motivado através desses conflitos sociais, tá? Até porque no continente americano, num todo, existe uma grande desigualdade social. Não só aqui nos países subdesenvolvidos, mas até nos países ricos, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, esses países também apresentam uma grande desigualdade social, tá? Então, nós vamos falar desses conflitos de um modo mais amplo. Então, o primeiro conflito aí que a gente já vai citar, que dessas ordens, né? Sociais, econômicas, territoriais, porque também existe, nós vamos falar aqui, ó, da questão de Quebec, que é o primeiro também que aparece lá no livro de vocês. Esse conflito aqui, ele está ligado a um movimento separatista. Então, se ele é um movimento separatista, ele é um conflito territorial, certo? Então, o Canadá, Quebec está no Canadá, é uma província canadense, e o Canadá, assim como os Estados Unidos, ele foi colonizado por ingleses, tá? Mas o que muito não é dito é que também tinham ali franceses. Os franceses também estavam ocupando aquela região. Tanto é que tem alguns estados dos Estados Unidos que foram colonizados pelos franceses e depois da Guerra dos Sete Anos eles acabaram deixando aqueles territórios para os britânicos, para os ingleses, né? E aí os ingleses tomaram conta, tá? Então tem St. Louis, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi colonizado por franceses. A Louisiana também colonizada por franceses. E no Canadá não é diferente. Eles estavam com uma presença muito forte no Canadá, mas depois da derrota dessa guerra de 7 anos, a Inglaterra acabou dominando, né? Com exceção de uma área. Tem uma área que é uma exceção, essa província de Quebec, que a maioria da população ali mantém as tradições, até hoje, as tradições muito próximas, a cultura muito próxima da França. Tá? Então, criou-se ali um sentimento muito mais forte, muito mais próximo, né? Muito mais próximo da França do que do Canadá ou da Inglaterra. Tá? Então, tem um pouquinho da história aí, do que foi esse conflito, que foi um conflito primeiro europeu, entre Inglaterra e França. Com a derrota, algumas colônias francesas ficaram sob a posse da Inglaterra, tá? Depois dessa Guerra dos 7 Anos, que pega de 1756 até 1763, né? E aí os ingleses vão pegando essas colônias que eram francesas e tornando elas inglesas, tá? Aí vem a independência dos Estados Unidos. O Canadá ele vai conseguir a sua independência também anos depois, mas o Canadá continua ligado à Inglaterra. Tem alguns países no mundo, né, alguns países aí que estão espalhados pelo globo, que eles até hoje têm uma ligação com a Inglaterra. Eles são chamados de Commonwealths, porque eles estão ligados à coroa britânica. Tipo a Tá? Austrália, o Canadá, a Oceania. Isso, tipo a Oceania no geral, Austrália e Nova Zelândia, né? E o Canadá. Tá? Aí tem as ilhas, né? Tem a Falklands, que também são chamadas de Ilhas Malvinas, que é onde teve aquele conflito na década de 80 entre Argentina e Inglaterra, porque a Argentina queria dominar aquele território, mas de domínio inglês. Inclusive a população se identifica com a Inglaterra e não com a Argentina. Aí houve o conflito, a Inglaterra tomou o território. A Inglaterra tem vários territórios espalhados pelo globo, várias ilhas,
né? Territórios no continente africano, tem diversos territórios espalhados e eles estão ligados a essa coroa. O que quer dizer isso? Quer dizer que os países formam parlamentos, têm ali o seu representante, porém, ainda assim, né, estão ligados à coroa britânica. Então, a rainha é rainha deles também. Isso que é o interessante. Tá? Então, um outro ponto para a gente falar do Canadá é a questão dos indígenas, né? Ou povos autoctones. Dentro do Canadá tem uma grande quantidade de nativos, tem até uma parte ali que eu estou colocando para vocês, ó. Apesar da repressão, do racismo, até hoje o Canadá é um país muito mais indígena que o próprio Brasil. Eles têm uma população indígena muito forte lá, dentro do seu território. Tá? Falando um pouquinho da guerra ainda, alguns territórios passaram, né, para a coroa britânica, como o Canadá, mas os próprios territórios não quiseram perder a cultura ali ligada a essa parte da Europa ou ligada ali à França, né? Então, alguns territórios da Europa Central, né, Caribe, Índia e o próprio Canadá mantiveram ali a sua cultura, tá? Então, desde então, o Canadá ele continua sendo ali uma parte formal da coroa britânica, mesmo com a sua independência. Olha a independência do Canadá, quando que foi? 1867, lá no século XIX, que é um período de independência dos países, né, do continente americano. O século XIX é marcado por isso, por essa independência. Mas o Canadá ele continua tendo uma ligação muito grande, né, com a coroa britânica. Tanto é que tem cédulas da moeda canadense que ainda apresentam ali a figura da rainha, né, a imagem da rainha nessas cédulas, mostrando que de fato é ela a rainha do país, né, do Canadá. Tá? Então, Quebec, maior província canadense. Aí tem os territórios boreais, que ficam mais ao norte, daquelas florestas boreais que vocês já aprenderam, domínios, né, vegetação. Tá? Se ele fosse um país, seria o 18º do mundo em extensão territorial, né, ó, possuindo 3 vezes ali um território maior que a França e 7 vezes maior que o do Reino Unido, se a província, né, se tornasse independente. Já teve referendos, é um movimento separatista, mas não de luta armada, e sim de luta política. Então, o que eles fazem ali são referendos, muito parecido com o que a Catalunha faz na Espanha. Um território lá, a Catalunha é um território que busca também a sua independência. Quebec também busca sua independência. É um ponto de conflito porque eles não se identificam, né? A população que está ali não se identifica mais com o restante do território canadense, que está muito mais ligado aos Estados Unidos e à Inglaterra. Eles se identificam como um povo diferente, né? Uma cultura diferente, mais próxima da França. Tá? Aí tem lá, ó, na ilha vivem cerca de 2 milhões, né, de pessoas ali, tá? Ou seja, 80% ali de Quebec está próximo, né, das regiões ali do rio Saint Laurent, tá? Então, concentra uma grande população. Só que quando você vai analisar a população canadense, teoricamente, ela não é tão grande, né, apesar de ter um grande território. Então, essa população também não está bem distribuída nesse território do Canadá. Tá? Por que isso? Porque boa parte do terreno canadense ele passa boa parte do ano congelado, muito frio, né? Impede a ocupação da população. A parte mais densamente povoada é a parte de fronteira, né? Como Quebec, a província, a gente vai ver daqui a pouquinho no mapinha, está mais a leste, e aí pega uma extensão ali, né, daquela lateral do Atlântico, tá? Favorece ali a ocupação, né? A população ocupa mais essa área. Tá? Então, lá, 1 milhão de lagos, 130 mil rios, né? Enorme potencial hídrico. Tá? Então, é uma região bem abastecida desse recurso.
né, ali na região, tá, da província. Reserva de água doce representa 16% das reservas mundiais. Lembra que o Brasil tem 14%, eles têm um pouco mais, só nessa região. A província também cheia de florestas, tá? A proximidade ali, né, com um clima mais frio, um clima mais polar, tá? Recursos florestais também, né? E tem um PIB ali de 300 bilhões. Fala. Isso só em Quebec ou se faz do Canadá inteiro? Não, aí pegando, né, o território, tá? No contexto geral, certo? Porque a província ela está inserida, né, nessas características também, não deixa de estar, tá? Tem vários pontos ali estratégicos do próprio território canadense, né? E também está numa faixa de ocupação. Mas isso falando no contexto geral do Canadá, para a gente poder entender a importância desse país para o continente americano também, né? O continente no geral. Porque a gente fala muito de Estados Unidos e já entra na América Latina. A gente fala muito pouco do Canadá, né? Então, esses movimentos separatistas que vem ali falando na última parte para vocês, e aí tem alguns exemplos, a Catalunha, Escócia, né? Que quer separar do Reino Unido, e a Catalunha que quer separar da Espanha, é o mesmo movimento de Quebec, né? Que busca também uma soberania. Então, busca o quê? Independência em relação ao Canadá. Todos esses territórios são movimentos separatistas. Vocês vão ver que, dependendo da região, o movimento separatista ele pode ser mais violento. Ele tem um movimento separatista que não age ali na ordem mais democrática, né? Que é na busca ali de resolver isso na parte da diplomacia, né? Na parte da população escolhendo, tá? Referendos através do voto, não. Tem regiões em que é força, é guerra, né? É conflito armado. Tá? Esses movimentos separatistas que a gente está apontando aqui, Catalunha, Escócia, Quebec, são movimentos separatistas populares. Então, a população é que tem o desejo de se separar, né? Em outubro de 95 foi o último referendo na região, tá? O não aí pela separação acabou ganhando. Olha lá a diferença de votos, né? 50,58% foram contrários à separação e 49,42% foram a favor da independência. Então, por pouca coisa ali, pouca diferença de votos, a população acabou votando pelo não, e aí Quebec continuou com o Canadá. Votar pelo sim também, se desse a maioria ali, vamos supor, 80% a favor e 20% contra, também não indicaria que seria cumprida a separação. O último referendo da Catalunha, por exemplo, deu mais de 80% a favor, e mesmo assim a Catalunha não foi desmembrada da Espanha. Então, vencer um referendo desse também não significa que a separação ela vai ocorrer. Tá? O que importa ali demonstrar para a gente é que existe uma vontade popular de separação. Não é da maioria em 95, mas a gente, possivelmente, se fizer um novo referendo, pode ser que isso mude atualmente, né? Ou não, ou continue dessa forma. Mas a gente vê que é uma grande parte da população que é a independência, né? Quer se separar do Canadá. Tá? Fala, Paulo, quer perguntar alguma coisinha? Não. Beleza. Pessoal, qualquer dúvida... tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir entrando aí perguntando, tá? Essa imagem aqui, ela mostra ali pra gente aonde está Quebec, no Canadá. Tá? A região de Quebec ali, região dessa província, né? Então lá, a maior província do Canadá, tem mais de 24% da população do país. Seu terceiro grande referendo sobre uma possível independência, essa imagem falava, né? Sobre essa possível independência, e fala um pouquinho do histórico da colonização francesa naquela região, chegou a ser chamada por um período de Nova França. O movimento separatista ganha força a partir da década de 50 ali dentro, né? Então surge esse conflito, não deixa de ser um conflito, né? É um conflito político, um conflito territorial, porque todo movimento separatista é um conflito.
Tá? Existe uma população que está descontente em fazer parte daquele território. E eles querem o quê? Eles querem independência, né, em relação ao restante do país. Tá? Olha lá, em 1980, tem uma outra convocação, né? Tem um líder francês também que vai acabar falando, chamando numa viagem dele para Quebec e faz um grito Quebec livre, aí gera toda uma indisposição novamente entre França e Inglaterra, né? Que hoje são aliados históricos, mas no passado foram inimigos históricos, né? Essa aliança França e Inglaterra ela é mais recente na história do que todo o passado que existiu, tá? E ali o que seria a bandeira de Quebec, né? Na verdade, eles já até usam essa bandeira que já mostra ali que existe uma identidade com esse território. Todos os movimentos separatistas eles têm símbolos. A todos. Quando a gente for trabalhar a Europa, vocês vão ver que eu vou mostrar a mesma coisa para vocês. Eles têm um idioma específico, eles têm ali hábitos diferentes do restante do território, eles têm bandeira, eles têm hino. Por exemplo, a Catalunha está dentro da Espanha, mas a Catalunha ela tem bandeira específica, ela tem hino, ela tem uma língua específica diferente do espanhol, que é o catalão, tá? Tem a capital ali já dela, né, escolhida, que é Barcelona, né? Então fica, tá? Eles têm todos esses detalhes, tá? Ou que nós chamamos de identidade territorial com aquela área. Então eles já executam essa identidade territorial para ficar até mais fácil de você conseguir ali desmembrar, né? Caso queira. É bom que a gente fale isso sempre. Então ali, ó, essa seria a bandeira, tem ali explicando, ela possui duas faixas brancas, uma vertical e outra horizontal, que formam uma cruz bastante usada nas bandeiras reais da França. Uma proximidade com quem? Com a França nessa região, né? A cruz divide a bandeira em 4 seções azuis e em cada uma flor de lis branca, significando a pureza do povo, aí, né? Pureza do território. Tá? Então essa seria a bandeira de Quebec, caso, né, se separasse ali do Canadá. Beleza? Então, Canadá tem um ponto de conflito, esse conflito territorial ligado ao movimento separatista, não deixa de ser também um conflito político, mas toda vez que a gente fala conflito, a gente já puxa por quê? Para guerra, né? Aí, no caso, não é uma guerra. As pessoas querem se separar, mas elas levam para a parte da diplomacia, de referendos, de discussões, né? Trazendo propostas, tá? Não conflitando diretamente ali, como a gente imagina, com armas, como a gente tem falado do continente africano, né? Que é muito comum esse tipo de conflito lá para se separar, tá? Estados Unidos tem crises também? Tem. Estados Unidos tem crises diversas. Para falar a verdade, dos países desenvolvidos é o que hoje apresenta, tirando alguns países europeus da União Europeia, né? Mas dos grandes desenvolvidos é o que apresenta ali o maior número de crises. Já começa essa primeira que eu coloquei para vocês, ó, violência. Dos países desenvolvidos, Estados Unidos é o mais violento, tá? Por incrível que pareça. Estados Unidos tem algumas regiões ali, ó, como Detroit, Baltimore, São Luís, Nova Orleans, que são essas regiões, as regiões mais violentas do país e uma das mais violentas do mundo. Elas estão ali junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Medellín, tá? Então são regiões onde a violência é muito forte. Então os Estados Unidos, apesar de ser um país desenvolvido, que a gente imagina que porque tem o porte de arma liberado, lá se resolve tudo, não tem violência. Mentira, tem muita violência. Tanto é que a população carcerária dos Estados Unidos é maior que a nossa população carcerária. Para quem não sabe o que é população carcerária, são de presos, né? Então lá a população de presos deles é maior que a nossa aqui. Lá existe um pouquinho mais de qualidade nas prisões, porque a maioria delas foram privatizadas, né? Não pertence ao Estado, não é um poder do Estado, é um poder privado, capital privado. Então tem empresas que controlam essas prisões, tá? Então lá, os Estados Unidos são o país mais violento entre os desenvolvidos. Então, de todos os desenvolvidos que estão ali no hemisfério norte, ele apresenta o maior grau de violência, tá? Entre todos
Canadá, Europa, né? Entre todos eles. Tá? Apesar da terceira melhor posição no ranking entre os países desenvolvidos, né, no IDH, possui IDH muito elevado, apresenta uma taxa de 4,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Né? Em 2010, ficando com a quinta maior taxa de homicídio entre os países com alto grau de desenvolvimento. Tá? Então, essa taxa de 4,8 aí é altíssima quando você compara com outros países. Né? Tem até aqui embaixo, ó, tem uma comparação ali com a Austrália, que é 1 homicídio para cada 100 mil habitantes. Lá é 5, né? Quase 5, tá? Mortes para cada 100 mil. Né? Principalmente nessas regiões ali, onde eu citei para vocês, é um pouquinho de abandono por parte do Estado. É onde crescem mais esses índices de violência. A gente vai ver nos próximos slides o que eu vou mostrar para vocês aí. Né? Entre os maiores IDHs, nós temos lá a Noruega, a Austrália, né? Aí vem os Estados Unidos, aí vem a Holanda, a Alemanha. Então, entre esses maiores aí, 5 maiores, os Estados Unidos está apresentando o maior índice de violência. Isso se deve, primeiro, pela grande circulação de armas que ocorre dentro do território, né? Baixa fiscalização, então é muito mais fácil você ter uma arma nos Estados Unidos do que ter uma arma aqui. É claro que eles têm um longo histórico, né, de acesso a essas armas, né? Desde de sempre os Estados Unidos esteve envolvido em guerras, desde a sua origem, então é muito comum que as famílias possuam armas em casa. Tá? Mas esse índice de violência ele é altíssimo também. Se você pegar índice de violência em escolas, atentados, também é o mais alto do mundo. Todos os anos tem lá um ataque em escolas, pessoas morrendo, crianças morrendo, alunos morrendo, porque entra lá um indivíduo, metralha todo mundo, né? Mata todo mundo. Ano passado teve um evento, num show, se não me engano, em Los Angeles, um indivíduo em cima de um prédio com uma sniper começou a atirar nas pessoas que estavam no show e matando elas. Então, o índice de violência nos Estados Unidos está ligado, sim, a esse descontrole das armas, né? Que também tem a ver com o fato de ter muitas indústrias bélicas lá dentro, várias empresas vendendo essas armas, então fica mais acessível ao povo do que aqui para a gente, né? O que não quer dizer que não tenha violência aqui no Brasil, tem sim. Quais são os frutos desse aumento da violência num país tão desenvolvido assim? A desigualdade social. A desigualdade social nos últimos anos nos Estados Unidos aumentou muito. Então, você tem uma grande concentração de renda por parte de uma minoria, 10% da população concentra muito, e você tem 90% da população concentrando muito pouco. E aí a violência ela tende a aumentar, principalmente nessas regiões. Detroit. Detroit, para quem não sabe, no passado, Detroit nos Estados Unidos era a região da manufatura, onde concentrava o parque industrial americano. A produção de carros era ali. Com o passar do tempo, a partir da década de 80, aquela região foi perdendo espaço para outras regiões produtivas nos Estados Unidos, principalmente o sul, né, e a região lá da São Francisco e San Diego. E a região de Detroit foi ficando abandonada. Por isso que de Manufacturing Belt, como ela era conhecida, cinturão da manufatura, ela passou para Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem. E aí ali cresceu um alto índice de violência. Fala, Paulão. Eu ia falar, então, antes de Detroit era o Manufacturing Belt, né? Eu ia te perguntar isso que a gente tinha estudado. Isso. Antes de ser o Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem hoje, até que o governo atual, o Donald Trump, ele tem tentado, né? Ele tentou no governo dele reativar. Ele prometeu que ia reativar Detroit, né? Mas ele também não conseguiu. Então tem esse ponto também importante aí. Era uma das propostas dele. A gente vai ver aqui que tem outras propostas dele também, como construir um muro contra o México, né? Tem várias, tá? Então aqui, esse mapinha, ele foi divulgado, né, pelos Estados Unidos, tá? E aí é interessante a gente falar desse mapa porque o próprio FBI passou dados ali das regiões dos Estados Unidos mais violentas e elas entraram entre as mais violentas do mundo. Então vocês vão ver ali, que tem várias cidades brasileiras que estão abaixo
de cidades mais violentas dos Estados Unidos, né? Isso não Nossa, quer né? dizer que é um mérito, tá? Eu não vi. Eu achei que Rio de Janeiro ou alguma outra cidade assim, até aí eu não vi em São Paulo. Né? É que tem ali cidades específicas deles, né? Você vai ver Hum. lá, ó, Campo dos Não, mas Goitacás, por assim, exemplo. não é estado, né? Tô falando eu achei que a cidade do Rio de Janeiro ia cair, mas eu É. achei. E acabou não entrando nesse mapa das mais violentas, né? Que foi liberada ali, né? Essa imagem chegou a rodar alguns jornais, e foi noticiada, tá? Pelos grandes veículos de imprensa. E eu achei interessante a gente trazer ela para que a gente possa ter uma noção, né? Porque a gente fala muito do desenvolvimento dos Estados Unidos e a gente acaba passando batido nos comentários das áreas mais violentas, né? Então, vocês percebam ali, México, Brasil, olha o tanto de região, né, violenta que existe aqui no nosso território também. Ah, é claro que nós temos muito mais, né, aqui na América Latina do que lá, tá? Até pelo grau de desenvolvimento, de concentração de riquezas, né, tá? De desequilíbrio social, mas eles possuem, né, regiões também que estão entre as mais violentas e isso merece um grande destaque. Com todo aquele policiamento que a gente observa em filmes, em noticiários, né, em documentários, mesmo assim, existe muita violência lá dentro dos Estados Unidos. Tá? Um ponto importante aí também para ser falado, que também faz parte das crises, as migrações. Estados Unidos, nos últimos anos, ele tem impedido migrações dentro do território, tem fiscalizado mais. Isso não é uma política só do governo Trump, isso vem antes do governo Trump, né? Isso começa lá na década de 90, essa fiscalização maior. Apesar de ser um país, assim como o Brasil, formado basicamente por imigrantes, vocês vão entender isso, né? Primeiro que é um território que era de nativos, ocupado por colonizadores ingleses, né? Os peregrinos que vieram ocupar o Novo Mundo, a pedido da Inglaterra, depois conseguiram a independência através de guerras, depois expandiram o território, né? Através de conflitos contra os nativos, e não tendo pessoas para ocupar aquele território, aceitou a entrada de imigrantes. Quem? Italianos, irlandeses, né? Japoneses, tá? Chineses, que foram entrando dentro do território e contribuindo para a ocupação ali, né? Muçulmanos, árabes também que vão entrando com o passar do tempo dentro dos Estados Unidos, né? Irlandeses tem até um passado histórico bem legal, porque os irlandeses entraram justamente num período, né, que vai pegar ali de 1860 a 1865. Para quem não sabe, esse é o período da Guerra de Secessão, né, ou Guerra Civil Americana. Então, os irlandeses chegavam no território americano e iam lutar pelo norte, né, contra o sul, que era escravagista, e o norte era abolicionista, queria unificar o território, queria expandir, ocupar toda aquela região, né? Então, para poder fazer isso, tinha que derrotar o sul. E os irlandeses participaram até de conflitos armados ali em nome desse estado. Tá? Então, os Estados Unidos ele também é composto por vários imigrantes. Depois tem a segunda leva também de europeus que vão entrando ali, alemães, poloneses, né? Judeus que entram nesse território. Então, é um país formado também por imigrantes, muito parecido com o Brasil. Só que nos últimos anos, como ele foi adquirindo ali um grande grau de desenvolvimento, concentração de riqueza, cada vez mais ele foi fazendo o quê? Fechando a sua fronteira para os imigrantes, não querendo a entrada mais de outros povos ali dentro. E aí começou, né, na metade do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente ali depois da crise da década de 70 do petróleo, começa aquela ideia de América para os americanos. Mas quem são os americanos de fato? Se a grande maioria é composta por descendentes de europeus, asiáticos que vivem ali dentro do território, né? Mas o próprio Donald Trump é descendente de europeu, né? Mas essas visões elas vão ganhando força
dentro dos Estados Unidos e as fronteiras vão sendo fechadas cada vez mais. Se você pegar o antecessor, né, do Donald Trump, o primeiro presidente negro que os Estados Unidos teve, Barack Obama, né? Só pela sua etnia e pelo nome, a gente já consegue garantir que ele também é descendente de imigrante ali dentro do território. Os Estados Unidos também tem um fenômeno muito parecido com o Brasil. Tinha nativos, os nativos foram dizimados, então teve genocídio lá dentro também, tanto no processo de ocupação das 13 colônias, depois como da expansão. Os Estados Unidos também vai ter trabalho escravo, né? De negros. Então, migração compulsória, principalmente no sul do país. O norte é abolicionista, mas o sul é escravagista. O sul dos Estados Unidos é como se fosse o mesmo processo colonial do Brasil. A mesma coisa, não muda. Muito parecido, né, na história colonial daquela região. Tá? Então, possui ali um cenário pluriétnico. Né? Então, é composto, sim, por imigrantes. Mas, nos últimos anos, desenvolveu um sentimento de aversão ao imigrante. Esse sentimento de aversão ao imigrante, eu vou falar daqui a pouco qual é com vocês. Tá? Ele tem um nome legal para a gente poder trabalhar, é interessante que a gente trabalhe sempre isso. E a gente vai trabalhar sempre. Por quê? Porque população de países subdesenvolvidos, os países subdesenvolvidos, na lógica global capitalista, eles formam o que nós chamamos de zonas de repulsão. Por quê? Porque eles têm pobreza, eles têm miséria, eles têm fome, eles têm conflitos, eles têm guerras, né? Eles têm disputas políticas, golpes, e aí eles formam um ponto de repulsão, uma zona de repulsão. Então as pessoas querem deixar essas regiões. Os países que conseguiram um grande desenvolvimento, Estados Unidos, Canadá, Europa, eles formam um ponto de atração. Então as pessoas querem sair dessas áreas de repulsão e ir para esses pontos de atração, né? Essas zonas de atração. Então por isso que as pessoas migram para essas potências desenvolvidas. Então, migram para onde? Para os Estados Unidos, migram para a Europa, né? E essa imigração ela tem aumentado nos últimos anos. Porque o desequilíbrio da concentração de capital tem ficado tão grande que as pessoas estão migrando cada vez mais. Só que quando você migra para uma região como os Estados Unidos, por exemplo, que tem que ter toda ali uma configuração, né, para o imigrante, tem que respeitar vários critérios. Por exemplo, tem que ter passaporte, mas também tem que ter visto de permanência, tem que ter residência. Se o cara não tiver isso, e a maioria dos imigrantes que vão para os Estados Unidos, eles entram da forma ilegal, e como que eles entram? Eles vão como turistas ou eles atravessam a fronteira ali com os coiotes, né, que eu acho que a gente até comentou um pouquinho esse ano, né? Os coiotes são atravessadores mexicanos que têm a responsabilidade ali, recebem para atravessar as pessoas por rio, pela fronteira, né, do México com os Estados Unidos e colocar esse imigrante lá dentro. Ele ganha, ele recebe para isso. É ilegal? É ilegal. Quando os Estados Unidos pegam, ele prende. Né? Ele prende o imigrante, ele prende o coiote, quando não mata, né? Porque na zona de fronteira também pode morrer, é uma zona de risco ali para atravessar a fronteira México-Estados Unidos. Apesar dos dois países fazerem parte do mesmo bloco econômico. Só há livre circulação de mercadorias, não de pessoas. Né? Estados Unidos não querem pessoas ou povos latinos hoje dentro do seu território. É importante que se fale também. Né? Principalmente agora que você tem um governo de extrema-direita no poder, que é mais contrário ainda à entrada de imigrantes. Certo? Então, cerca lá de 10% da população do país é composta por imigrantes. E isso ocorre depois, né, pós Segunda Guerra Mundial, isso aumenta ali dentro, fica mais em evidência ainda, né, a concentração de riqueza e a necessidade. Os povos próximos querem ir para lá. Tá? Principais áreas de repulsão lá, de países de origem dos imigrantes são México, então, os mexicanos que abandonam o seu território e vão morar nos Estados Unidos. Quase 8 milhões de imigrantes lá dentro, mexicanos. Né? Chineses, tá?
que vão ali para Taiwan, que vão para Hong Kong, né? E depois migram para os Estados Unidos. Filipinos, indianos, né? Os indianos têm um detalhe, porque quando a mão de obra, agora falando de imigrante ligado à mão de obra, né? Quando a mão de obra ela é muito especializada, aí os Estados Unidos querem. Então, cientistas indianos, cientistas brasileiros, cientistas chineses, esses são bem-vindos nos Estados Unidos. Esses aí os Estados Unidos querem. Agora, a mão de obra ali mais basicona, aí os Estados Unidos têm um certo controle. Tá? É o que nós chamamos de fuga dos cérebros. Tem vários países que ocorrem essas fugas dos cérebros. No Brasil também ocorre. Aqui tem muita gente que é bem formada, bem especializada, bem capacitada, mas não tem espaço para trabalhar aqui dentro. Por quê? Porque o governo brasileiro há anos não investe em ciência, pesquisa e tecnologia. Tá certo? E aí, esse brasileiro que não tem espaço aqui, ele encontra numa empresa americana a oportunidade de trabalho, né, que ele buscava. Tipo uma Microsoft, tipo uma Apple. E aí ele acaba fazendo o quê? Migrando, né, para os Estados Unidos para ser essa mão de obra lá dentro. Lembrando que visto, você tem 3 tipos de visto. Né? Você tem o visto passeio, visto de estudo, né, e o visto de trabalho. Então, se você tem um desses 3, você tem ali a permanência por um período dentro do território americano, até que você consiga ali tirar a cidadania, que é possível também, né? O Green Card, tá? Caso contrário, você é um imigrante ilegal, aí você tem que ficar correndo da polícia imigratória que fiscaliza muito lá dentro, né? E aí, se você é encontrado, você é deportado, tá? Inclusive, uma das denúncias contra o governo de Trump é que ele tratava com muita violência, né, os imigrantes que eram capturados de forma ilegal dentro do território Professor, americano. Fala, o Inês. Rezende ele falou que ele caiu, que ele tá pra aceitar ele. Vou aceitar ele. Beleza? Os caras que estão mandando aqui, ó, que não estavam, não tem como aceitar. Já passou o tempo, né? Já foi. Tá? Beleza? Então lá, ó. O número de imigrantes que habitam atualmente o país, 28 milhões. Né? Esse número desde 70 triplicou. Então você tem ali imigrantes distintos, né? Tem imigrantes da América Central, da América Latina no geral, né? Da Ásia, do Oriente Médio, que vão viver lá dentro dos Estados Unidos. Um outro ponto de grande fiscalização de fronteira se deve depois do atentado de 11 de setembro. Aí aumentou, né? Já era muito grande a fiscalização, aumentou ainda mais depois de 11 de setembro de 2001, dos atentados terroristas, justamente para impedir ali a entrada, né, desses de fundamentalistas islâmicos para cometer atentados lá dentro, né, do território. Tá? Olha lá, ó. Principais regiões de destino de imigrantes no caso, né? Então, imigrantes são aquelas pessoas que estão chegando nos territórios, tá? E aí tem ali, ó, principais regiões de saída de imigrantes, ou seja, emigrantes. Então, quando o cara sai de uma região, ele é um emigrante. Quando ele chega, ele é um imigrante. Então, percebam que há um deslocamento concentrado, né, nos Estados Unidos. Então, você tem mexicanos, você tem pessoas que vão do Sudeste Asiático, da China para os Estados Unidos, da Índia, né, do Brasil, tá? Isso é histórico, né, brasileiros vão para lá, tá? De Cuba, das ilhas ali, né, caribenhas, mas de Cuba também. Cuba é histórico, isso desde da Revolução Cubana de 1959, que é um outro ponto de conflito aqui da América Latina, né? A ida deles e dos mexicanos, que é histórico, os mexicanos entrarem ali nos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos um dia entrou também no território deles, né? Boa parte desse território dos Estados Unidos hoje, ali do sul, pertenceram ao México. Ou foram anexados ou foram tomados na força através de guerras, né? Não estou justificando a entrada de imigrantes, né, dentro do território americano, mas partimos do princípio de que toda a terra é livre, né? Não existia fronteira. Quem coloca fronteira e limites são a própria escala, né? São os próprios homens que colocam ali as fronteiras, né?
e estabelecem ali elas. E aí estabelecem os limites até onde o homem pode ir, né? E o Brasil tem praticado algo muito parecido também com países vizinhos aqui. O Brasil tem controlado mais a entrada de povos dentro do território, né? Gerou alguns conflitos com alguns países, como Venezuela, Bolívia, Haiti, nos últimos anos. Então, aqui nós também desenvolvemos um sentimento que é o que eu vou falar com vocês na sequência. Tá? Muro fronteiriço, Estados Unidos-México. Isso aí é marcado, né? Marcante, na verdade. Porque esse muro está previsto há muito tempo, né? A construção dele ali na fronteira com o México. E ele ganhou mais força com a eleição do atual presidente americano, que vai tentar a sua reeleição esse ano, né? Foi eleito em 2016. E uma das propostas do Donald Trump era justamente a construção desse muro, alegando que era necessário ter uma maior fiscalização com o país vizinho, com o México, né, para controlar a entrada dele. Não só a construção do muro, mas a fiscalização na área de fronteira, né? Ele aumentou a intensidade da fiscalização. O muro, de fato, não foi construído, tem só uma parte, né? Porque tem alguns acidentes geológicos ali na área, existem montanhas, né? Existem rios, então fica complicado para você construir um muro nessas áreas. Mas ele tem uma certa área construída e muita fiscalização. Então você tem uma polícia destinada só a combater a entrada de imigrantes, que é uma polícia de fronteira mesmo, ostensiva. Então ela dá um aviso, se você não para, ela atira, ela mata. Se vê você atravessando pelo rio, ela atira, mata. Hoje tem fiscalização de drone. Então toda a tecnologia os Estados Unidos utiliza nas áreas de fronteira, sim. Porque para ele é necessário controlar essas áreas, impedir a entrada desses povos pobres dentro do seu território, né? Porque uma das justificativas é que esses povos, primeiro, tomam os empregos dos nativos, né, dos americanos, depois aumentam a violência dentro do país, aumentam ali a circulação também de produtos ilícitos. Isso é uma das justificativas dadas pelo próprio Donald Trump, né, na sua campanha eleitoral. Algo que ele deve manter nesse ano, né? Ele que é um líder ali da extrema-direita, então é muito comum essa prática do discurso dele. Então ele deve manter, e deve manter também essa proposta de conclusão desse muro, tá? Que separaria, né? Simboliza ali um fechamento de fronteira com o México. A princípio teria uma parceria com o presidente mexicano para a construção, mas depois que ele foi eleito, o presidente mexicano acabou abandonando essa ideia e não participou da construção. Então há, de certa forma, um rompimento ali diplomático entre os dois, né? Entre o presidente americano e hoje o presidente mexicano também. E olha que esses dois países fazem parte do mesmo bloco econômico, hein? Então eles têm ali um bloco que é o NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá, que permite a livre circulação de mercadorias e capitais entre os três países, o que aumenta o poder de venda dos Estados Unidos, tanto no Canadá quanto no México, principalmente das suas marcas, né, multinacionais, mas não permite a circulação de pessoas mexicanas no território americano. Permite de canadenses, mas de mexicanos não. Então há uma restrição quanto à circulação de mexicanos nos Estados Unidos. Tá? O que é extremamente interessante, para a gente não falar preconceituoso, né? Então o Canadá pode, mas mexicano não. E aí você vai analisar a parte econômica. Estados Unidos utiliza indústrias na zona de fronteira, nós chamamos de maquiladoras. Essas maquiladoras, elas estão na zona de fronteira com o México e são empresas americanas, mas estão na zona de fronteira com o México para aproveitar a matéria-prima barata e a mão de obra mexicana barata. Então o mexicano todo dia vai lá, trabalha, né, atravessa a fronteira para trabalhar, depois ele retorna. Não pode entrar, mas para trabalhar ele pode. Para circular, não. Então aproveita ali essa mão de obra barata para acumular mais capital. Aí a parte do que seria, né, esse muro
tá? Então esse muro construído aí, ele bem fiscalizado, né? Você tem a parte ali americana e você tem a parte mexicana. Vocês percebam que separa o território mesmo é esse murinho aí, né? Que divide ali os dois territórios, que apresentam a mesma característica física, né? Separados por um muro. Então, se você romper essa barreira e entrar, possivelmente você vai ser preso, né? Deportado, né? Ficar um tempo preso, né? Que é o que ele tem feito lá, né? Prendendo as pessoas, separando até as mães dos filhos. Foi até denunciado ali por alguns organismos internacionais. Tá? Desigualdade social, eu disse para vocês, devido às crises econômicas que os Estados Unidos passou nos últimos anos, essa desigualdade social ela só aumentou, né? Crises econômicas, crises sociais. Vocês têm algumas crises que a gente conhece, por exemplo, a grande recessão, né? Crise de 29, é uma crise social, os Estados Unidos se recuperou dela. Depois, na década de 70, teve uma outra, né? Que é a crise do petróleo. Os Estados Unidos acabou se recuperando dela com o surgimento do neoliberalismo, mas criou ali uma grande mazela social. É uma grande desigualdade já na década de 70. Tá? E isso, só um pouquinho, Paulo, isso só aumenta nos últimos anos, porque em 2008 os Estados Unidos vai passar por um outro ponto de crise, né? Que é uma crise ali do ramo imobiliário. Então, muitas pessoas tinham casas hipotecadas. Com a crise imobiliária, bancos, né, começaram a cobrar ali essas hipotecas, aumentando juros, e as pessoas começaram a falir, perder suas casas. Então, aumentou nos últimos anos, dentro dos Estados Unidos, primeiro, um desequilíbrio na concentração de renda, que já era alto, né? Então isso aumentou ainda mais, e aumentou também a quantidade de pessoas vivendo sem casas, ou seja, morando em parques, em estacionamento de mercados abandonados, né? Morando em barracas. Teve uma família que ela morava num parque, um urso matou a família toda à noite, enquanto eles dormiam, né? Então são coisas assim que foram aumentando, ganharam uma certa proporção nos Estados Unidos e, de certa forma, vinha melhorando nos últimos anos a economia, e agora veio a pandemia, né? E isso tudo modificou. A gente não pode falar com certeza ainda qual vai ser ali o declínio econômico dos Estados Unidos depois dessa pandemia, porque a gente ainda está passando, né? Os Estados Unidos ainda está passando por isso. Mas quando acabar a pandemia e a normalidade for restabelecida, né? Daqui uns meses, nós vamos poder analisar com muita calma, né? E com riqueza de dados o que foi esse ano de 2020 para os Estados Unidos e o que está sendo. E vocês estão percebendo que muito tem se falado de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China, porque a China não para de crescer e os Estados Unidos já vinha ali, né, num crescimento mais devagar, e agora vem a pandemia, então uma certa estagnação econômica, né, um desequilíbrio social muito grande dentro do país. E aí isso só ganha grandes proporções com o aumento da violência, principalmente policial, em cima de uma camada popular dos negros. E aí tem todo esse movimento das ruas agora dentro dos Estados Unidos, a queda da popularidade do presidente. Então a gente imagina que para os próximos anos os Estados Unidos ele tende a ser ultrapassado pela China. E como será essa ultrapassagem? Como ele vai reagir a isso, né? Como ele estará preparado, tá, para perder o posto de maior potência do planeta para a China. Então, tudo isso a gente tem que ir analisando. E só já vou abrir para você, Paulo, só um pouquinho. Ali tem, coeficiente de Gini sendo falado. Entre os países desenvolvidos, é também os Estados Unidos aquele que apresenta a maior desigualdade, ou está entre os que apresentam, né, dos desenvolvidos, a maior desigualdade de renda. Lembra que o coeficiente de Gini ele mostra para a gente a concentração de renda por país. Tá? Olha a concentração de renda dos Estados Unidos em 2018, né? 0,485. Quanto mais próximo de 1, pior é para o país. Esse é o contrário do DH, né? DH, quanto mais próximo de 1, melhor é, né? Que significa que está crescendo mais, tem um grande desenvolvimento. No coeficiente de Gini é o inverso. Quanto mais próximo do zero, significa que tem distribuição de renda. Então, a população tem riqueza.
Tá? Quanto mais próximo de 1, significa que essa riqueza não existe, não está bem distribuída, não, está bem concentrada. A do Brasil é 567, a última análise, né? Então a nossa ainda é mais alta que a dos Estados Unidos, mas pouca coisa também. Então, para um padrão de país desenvolvido, os Estados Unidos está muito próximo do Brasil. Isso é muito ruim. Tá? Se você analisar dos últimos anos, olha lá, se você pega nesses últimos anos, essa concentração de riqueza ela só aumentou. Apesar de que a renda familiar do país ainda é muito alta, porque chega lá a 63 mil dólares, né, como foi marcado pela primeira vez na história, e é o que impulsiona um pouquinho ainda o Trump, que tem caído muito, perdido muito sua popularidade. Tá? Fala, Paulo. Não, é que era só uma coisa, quando você começou a falar, né, da crise de 29 e tal, assim, eu só queria... Você falou grande, eu pelo menos eu escutei grande recessão, não é grande depressão o nome? Eu falei Grande Depressão, Ah, tá, marcada em não, é 29. só para ter certeza, porque é que eu tinha quase certeza que eu escutei grande recessão. Eu falei, Não, mas grande recessão também está certo, porque é uma recessão. Né? Recessão é uma crise, tá, Paulo? Todo país que entra em recessão, ele está em crise. A crise de 29, na verdade, é a quebra da Bolsa de Valores, né? Que ficou marcado como a Grande Depressão, que é o período que o em país, 2008 os também não Estados teve Unidos, outra. sim, mas a de 2008, que eu acabei de citar, eu falei, não é da Bolsa de Valores. Né? Até Não é? chega a Achei que é. implicar, né, nela, mas ela é do ramo imobiliário, é do ramo especulativo. Tá? Então, o que acontece? As pessoas compravam casas nos Estados Unidos, né, e financiavam pelos bancos a um certo juros lá. Outras hipotecavam a casa, que é quando você quer pegar um empréstimo do banco, você não tem como dar garantias, o que você faz? Você hipoteca a casa, põe a casa como garantia. E aí isso foi crescendo, né? Foi crescendo. Aumentou lá a venda de casas, né? A venda de casas e também aumentou a especulação em cima delas por parte dos bancos. Chegou um momento que essa bolha especulativa, que é como nós chamamos, ela explodiu. E aí os bancos passaram a cobrar as dívidas. Só que as pessoas não tinham como pagar as dívidas, porque, olha aí, vocês estão vendo, há um desequilíbrio na renda. As pessoas não tendo como pagar as dívidas, elas começaram a declarar falência. E os bancos começaram a tomar as casas que tinham financiado ou que as pessoas tinham hipotecado. Por isso que nós chamamos a crise de 2008 nos Estados Unidos de uma crise do ramo imobiliário, que implica diretamente na Bolsa de Valores, porque o ramo imobiliário também está na Bolsa de Valores, né? Numa certa proporção. Tá? Mas a crise de 29 ela tem a ver com, primeiro, fuga de capital, né? Um processo econômico que já não se sustentava mais, que é o liberalismo clássico, tá? E aí sim uma bolha especulativa na bolsa de valores, e aí por isso a Grande Depressão, que é superada no pós-Segunda Guerra Mundial, com toda a reestruturação econômica que os Estados Unidos prometem, né, para a população. Aí vem New Deal, que a gente vai falar isso mais para frente, né? Vem New Deal, aí vem o Welfare State, que é o estado do bem-estar social, tá? E assim vai, e aí consegue se tornar a grande potência econômica do planeta, mas isso fica para a gente poder abordar depois, né? A gente está falando aqui mais de atualidades do que é os Estados Unidos na atualidade, né? Concentração aqui, ó, concentração, tá? De renda entre as famílias. Então nós temos ali, ó, 10%, os top 10, né, dos Estados Unidos que concentram uma grande quantidade de capital, e aí você tem ali o restante da população, né, que tem pouco acesso a essa riqueza. Então, assim como o Brasil, os Estados Unidos também há um desequilíbrio na distribuição de riqueza, como a gente viu ali no coeficiente de Gini passado. Se você tem esse desequilíbrio na distribuição de riqueza, significa que a desigualdade social está presente dentro da onde? Dentro do seu território. Né? Discriminação racial, isso é um outro ponto que eu quero trabalhar ainda hoje com vocês. A discriminação racial nos Estados Unidos, ela começa há muito tempo atrás. É um território, eu já disse hoje, que tinha nativos. Esses nativos eles vão sendo dizimados, né? Então eles são até tratados em vários filmes. Se você pega lá filmes antigos que retratam o faroeste, que é a ocupação, né? A marcha para o oeste,
o nativo ele é sempre o ruim da ideia do filme, né? É ele que quer matar ali o americano, né? Porque é uma visão falsa daquilo que eles faziam contra os nativos, que era a expansão do território. Tá? Mas ainda no período de 13 colônias, você tem ali algo que é fantástico, porque é muito parecido com o que ocorre aqui no Brasil também, a migração compulsória, né? A migração forçada. Então, existiam vendedores de escravos também no sul dos Estados Unidos. Eu vou até deixar um filme, uma sugestão de filme para quem quiser assistir. 12 anos de escravidão mostra o que era esse trabalho escravo nos Estados Unidos, né, ou no sul dos Estados Unidos, que as características são muito parecidas com a nossa. Sistema de plantation, nós também tínhamos aqui. Monocultura, né, nós também tínhamos aqui. Tá? Trabalho escravo. Acumulação de capital por parte de uma nobreza, né, que nós chamamos aqui de elite. Eles também vão ter essa elite agrária lá. E é essa elite que não quer perder esse trabalho escravo. Para não perder esse trabalho escravo, essa elite faz o quê? Faz até uma guerra. Né? Ao contrário da nossa elite aqui, que aceita perder o trabalho escravo, mas derruba o rei. Né? Derruba o rei com o apoio dos militares ali, né? Dá de certa forma, um golpe e proclama a república derrubando o rei. Lá não, lá eles fazem guerra. Lá, para não perder o trabalho escravo, fazem guerra contra o governo central, né, contra o norte, para impedir que esse trabalho escravo acabe. Olha só. E é isso que tem sido mudado agora. Você tem acompanhado, a gente vai falar daqui a pouquinho dessa notícia, do cidadão que acabou sendo assassinado lá, e aí começou por todo o país, principalmente no sul dos Estados Unidos, a derrubada, né, de estátuas de pessoas que estavam ligadas ou a tráfico de escravos, né, porque era isso, um tráfico ilegal de pessoas, né, compulsório, tráfico de escravos, pessoas que lutaram a favor ali da manutenção na guerra, né, e ganhou estátua lá no sul. Então começou toda essa mobilização dentro dos Estados Unidos, né? É claro que os Estados Unidos ele ganha depois do processo de independência e também o fim da escravidão que já ocorre ao final da Guerra de Secessão em 1865, que é o fim da Guerra Civil. Ali os negros já se tornam livres, né? Então na época o presidente era o Abraham Lincoln, aí tem um pouquinho da história, né? Falando ali, tá? Com o fim da guerra tem a abolição da escravatura, da escravidão, eles acabam se tornando livres, mas continuam tendo as políticas segregacionistas, né? O que é segregar? Separar. Então continuam tendo ali as políticas mesmo com os negros libertos, as políticas de separação de raças. É assim que é dito. E até esse termo é errado a gente trabalhar dessa forma hoje. Porque raça só existe uma, raça humana, né? Mas eles trabalhavam dessa forma. Surge também grupos de supremacia branca dentro dos Estados Unidos. E eles existem até hoje. Né, esses grupos de supremacia branca, porque eles entendem que a raça, a etnia, né, a cor da pele, ela é superior à outra. E isso é algo cultural, histórico, passado dos europeus, né? Isso ficou. Tá? E eu trouxe até o nome desse grupo, tá ali para vocês, que é muito famoso, né? Que é o Ku Klux Klan. Tem até um filme também que eu recomendo que vocês assistam, Infiltrado na Klan, não sei se já viram. É muito interessante o filme, porque mostra justamente isso. O que é, né, essa política de segregação racial dentro dos Estados Unidos. O que são pessoas lutando ali para matar negros dentro dos Estados Unidos. Então isso é muito forte lá dentro. O racismo é muito forte dentro dos Estados Unidos. De todos os movimentos, a Ku Klux Klan fez movimentos recentes lá dentro. Continua, faz todos os anos tem movimentos de supremacia branca. Há 1 ano ou 2 anos atrás teve um grande movimento que começou a perseguir os negros lá dentro, e nós estamos falando de 2019, 2018, e o presidente não deu uma palavra sobre esses movimentos, né? Até porque esses movimentos de supremacia branca também são da extrema direita, então ele também é dessa via, né? Acabou que ele não deu nenhuma palavra contrária. Não quer dizer que ele seja favorável, mas também ele não repudiou esses atos, né?
E esses atos ganharam mais força. Eu trouxe aqui uma notícia que ficou famosa nos últimos dias, vocês estão acompanhando, porque eu sei que vocês gostam dos Estados Unidos, né, desse cidadão, o George Floyd, que foi assassinado por um policial branco que ficou ajoelhado no seu pescoço, né, e ele acabou sendo sufocado e morrendo, porque ele não conseguiu respirar, tá? Ele foi acusado ali de cometer um crime que ele nem tinha cometido, né, por uma senhora, tá? E aí acabou que ele acabou sendo assassinado por esse policial pela truculência da polícia. Algo muito parecido com o que tem ocorrido nos grandes centros brasileiros, se vocês estão acompanhando, São Paulo e Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né? A polícia matando muitas pessoas em áreas periféricas e geralmente negros, na grande maioria dos casos negros, pobres, né, que nem crime cometeram. Há umas 2 ou 3 semanas atrás, um policial em São Paulo pisou no pescoço de uma senhora negra que estava no chão. Pisou com todo o peso do seu corpo, né? Então, o preconceito racial também está presente aqui no Brasil. É o preconceito contra o pobre, negro, periférico. Então, tem esse preconceito lá, tem esse preconceito aqui. Esse cidadão, esse policial que pisou no pescoço dessa senhora, ele tinha visto o que aconteceu nos Estados Unidos. Ele pratica a mesma coisa aqui, muito parecido aqui, tá? Beleza? Na próxima aula eu vou falar de xenofobia com vocês, senão não vai dar tempo de eu fazer a chamada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Muito bem. Então eu vou fazer a chamadinha aqui, porque eu tenho que informar a coordenação, senão não dá tempo, né? Senão não dá tempo. Fala, meu querido. Meu querido Professor, Pedro, fala. eu tô com pouca bateria, você já pode me marcar na chamada? Vou fazer ela aqui, velho. Calma aí. Tá, é Tem porque eu jeito. acho que eu posso cair, aí se cair, você pode já me marcar? Se cair, eu marco você, eu lembro de você. Tá bom? Fica tranquilo, tá? Tá, tudo bem. Ninguém será prejudicado com o Britão. Essa é a minha regra, né? Então, se a minha regra é essa, fica tranquilão. Fica... Vocês viram que saiu a vacina agora, russa? Vocês viram isso aí ou não? Saiu a vacina